Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens, o desafio de amar. A primeira mensagem dessa série teve como tema o desafio de amar cumprindo a missão. A segunda mensagem da série, pregada pela doutora Simone Alves, teve como tema desafio de amar cuidando de si mesmo. A terceira mensagem da série, que foi na quinta-feira passada, teve como tema o desafio de amar na construção de relacionamentos saudáveis. E hoje nós vamos encerrar essa série tratando do seguinte tema: o desafio de amar a Deus acima de todas as coisas. Que desafio! Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu quero convidar você para acompanhar a leitura que vai ser projetada aí para você, do verso bíblico que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, dizem assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Agora nós vamos ler os versos bíblicos no Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 28, 29 e 30, dizem assim: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Nós chegamos então à última mensagem desta série com um grande e decisivo desafio. O grande e decisivo desafio neste dia para nós é amar a Deus acima de todas as coisas. A vitória sobre todos os outros desafios demandam da vitória sobre o desafio de amar a Deus sobre todas as coisas. Na prática, é bem verdade que nós não cumprimos este mandamento. Se nós prestarmos bastante atenção no nosso cotidiano de vida, nós vamos entender e nós vamos perceber o quanto Deus fica muitas vezes em último lugar na nossa vida. O quanto nós demonstramos que não o amamos. O quanto nós demonstramos que o lugar de Deus no nosso coração, o lugar de Deus na nossa vida, nem sempre é o primeiro. Muitas vezes pegamos nos amando tanto as coisas deste mundo, que nem nos damos conta de que Deus é quem deveria ser o alvo primeiro do nosso amor. A verdade, meus queridos, é que nós criamos alguns espelhos a partir das nossas próprias vontades. E isso nos faz esquecer que há um Deus criador, um Deus sustentador, um Deus salvador que é digno e só Ele é digno de receber todo o nosso amor em primeiro lugar. A nossa identidade muitas vezes é marcada pela roupa que nós vestimos, ou pelo carro que nós temos, ou pela casa que nós adquirimos, ou até mesmo pela quantidade de dinheiro que existe na nossa conta corrente. Amamos tudo isso. Portanto, não sobra tempo para a gente amar a Deus sobre todas essas coisas. Quando não são as coisas, a nossa identidade, na maioria das vezes, ela é marcada pelas preocupações da vida, pela ansiedade, pelas dores e pelos sofrimentos do passado. Essas coisas nós amamos muito mais do que amamos o próprio Deus. Embora não pareça, nós gostamos dessas coisas. Nós amamos essas coisas. Porque essas coisas só estão na nossa vida porque ainda não tivemos coragem de jogar essas coisas na lata do lixo. É claro que vamos passar por dores e sofrimentos nessa vida. É claro que nós vamos atravessar por lutas. É claro que a enfermidade um dia vai atingir a nossa vida.
Mas nós não podemos nos esquecer de que, embora todas essas coisas conspirem contra nós, nós precisamos amar a Deus sobre todas essas coisas. E não amar essas coisas em primeiro lugar. Eu converso com gente que ele fala muito mais sobre enfermidade, sobre tantas outras coisas, do que falar sobre Deus. Você vai fazer uma visita a uma pessoa, e ao invés da pessoa falar sobre Deus, ela fala da enfermidade. Ela fala do problema. Porque às vezes nós amamos mais o problema, nós amamos mais a situação em que estamos vivendo do que o Deus que pode nos ajudar na situação em que estamos vivendo. Às vezes estamos no vale, amamos estar no vale e esquecemos-nos de amar quem pode nos tirar do vale. Às vezes estamos atravessando um tempo muito difícil, mas amamos o tempo difícil, porque deixamos de amar aquele que pode nos ajudar a sair do tempo difícil. Por isso que é quase impossível vencer o desafio de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque há muita coisa na nossa vida que nós precisamos colocar em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto lugar, para que Deus possa estar no primeiro lugar. Os versos que nós lemos dizem a respeito da expectativa que Deus tem em relação ao nosso relacionamento com Ele. O primeiro mandamento revela não somente o que temos que fazer, que é amar a Deus, mas principalmente revela a intensidade com que devemos fazê-lo. Diz que é com todo o nosso ser. Deus se manifestou de uma maneira tremendamente exigente neste assunto. Ele não quer uma manifestação parcial de amor. Nada o satisfaz a não ser o amor total de cada parte que completa todo o nosso ser. Sendo assim, como nós podemos sair vitoriosos no desafio de amar a Deus sobre todas as coisas? Como nós podemos vencer esse desafio de amar a Deus acima de todas as coisas? Em primeiro lugar, para amar a Deus acima de todas as coisas, é preciso amá-lo com todo o quê? O coração. Ele disse amar a Deus com todo o coração. Do coração procedem os sentimentos mais íntimos, os sentimentos mais profundos. O coração também ele é a sede das nossas motivações. O escritor do livro aos Provérbios disse o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração. Por que ele disse isso? Pois dele depende toda a sua vida. Se precisamos guardar o nosso coração, porque dele depende a nossa vida, então o nosso coração, para estar de fato guardado como ele deve ser guardado, ele deve estar totalmente direcionado a Deus. Deus precisa ser o dono do nosso coração para que ele esteja de verdade guardado como ele quer. Porque desse coração procedem as saídas para a vida, depende toda a vida. O coração remete-nos à vida. Se o coração parar de bater, você morre. Para que você continue vivendo, é necessário que o seu coração não pare de bater. Se queremos continuar vivendo espiritualmente falando, o nosso coração precisa continuar batendo e batendo forte, numa dimensão forte demais, por aquele que nos criou, por aquele que nos sustenta, por aquele que nos salvou, por aquele que conduz a nossa vida. Nós precisamos aprender a amar a Deus com todo o nosso coração. O nosso coração precisa ser dele. Amar a Deus de todo o coração significa envolvermos-nos com Ele, sem reservas, numa relação apaixonante, não permitindo que nada e nem ninguém tome o seu lugar de primazia na nossa vida. Se amamos a Deus de todo o coração, significa dizer que o nosso coração é todo dele mesmo. Se amarmos a Deus com todo o nosso coração, nós vamos desfrutar de toda a vida que Ele mesmo preparou para nós, porque esse coração remete-nos à vida, significa dizer que se o nosso coração for do Senhor, a vida que nós vivemos não é nossa, mas é a vida que o Senhor preparou para nós. Paulo disse isso.
Não vivo mais a minha vida, mas quem vive em mim é Cristo. Não sou eu quem vivo mais, é Cristo. Porque Paulo sabia o que era amar a Deus com todo o coração. Ele já não se identificava com ele mesmo, mas ele se identificava com Deus, através de Cristo Jesus. Quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, nós deixamos de nos identificar conosco mesmo, para nos identificarmos com aquele que nos criou, à sua imagem e à sua semelhança. Amar a Deus com todo o coração é tomar posse da própria vida de Deus. O profeta Jeremias disse o seguinte: sim, quando me buscarem de todo o coração, e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. Irmãos, que palavra do Senhor. Se o seu coração for todo do Senhor, se o primeiro lugar da sua vida for ocupada pelo Senhor, Ele mesmo faz a promessa de que você não vai se decepcionar. É o decreto daquele que promete e cumpre, de um Deus que nunca falhou, não falha e nunca falhará. Quem ou o que ocupa todo lugar no seu coração? Às vezes são coisas que ocupam o nosso lugar, não é verdade? Estamos preocupados com tantas coisas. Que mundo louco! Que coisa doida! Passamos o dia inteiro preocupados com pessoas, com coisas e com talvez coisas que não vão nem acontecer, mas nós já estamos ansiosos por aquilo. Essas coisas é que tomam o nosso coração e que tiram Deus da jogada. Na verdade, o Senhor pede que a gente lance sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque estamos submissos debaixo da sua potente mão. Porque todo mundo gosta de lançar sobre ele ansiedade, mas esquece do que diz o verso anterior. Que nós precisamos estar o quê? Submissos debaixo da potente mão do Senhor. Aquele que está submisso debaixo da potente mão do Senhor é aquele que já entendeu que o coração dele todo precisa pertencer ao Senhor. Então ele só se submete e lança sobre ele toda a ansiedade. Será que Deus tem tido primazia no lugar que é símbolo da vida? Será que o Pai do céu tem sido amado com todo o seu coração? Se quisermos sair vencedores do desafio de amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso coração precisa ser todo dele. Ele não quer 95%, 90%, 80%, ele quer o coração todo. Em segundo lugar, para amar a Deus acima de todas as coisas, é preciso amá-lo com toda a alma. O verso diz isso. Amar a Deus com todo o coração, amar a Deus com toda a alma. E o que é isso, pastor? Na alma estão as nossas vontades, as nossas emoções. Então amar a Deus com toda a nossa alma vai requerer de nós uma constância na decisão de servi-lo. O que terá de ocorrer independente de como andam as nossas emoções. Amá-lo com toda a nossa alma é permitir que Deus tome o controle também das nossas emoções. Que Ele não tome apenas o controle do nosso coração, mas que Ele tome também o controle das nossas emoções. As nossas emoções precisam estar submissas ao Senhor. Não podemos deixar de amar a Deus, nem permitir que o amor se esfrie, somente porque estamos tristes, desanimados ou abatidos. Se as suas emoções não têm gerado um relacionamento íntimo com o Senhor, significa dizer que elas ainda não estão no absoluto controle do Pai, e que você ainda não o ama com toda a sua alma. Qualquer emoção que sobrevenha à nossa vida, ela precisa gerar em nós uma intimidade maior com Deus. Se as nossas emoções estão nas mãos dele. Se ficamos tristes,
o nosso relacionamento com o Senhor precisa melhorar. Se estamos angustiados, nossa relação com Deus, nosso relacionamento íntimo precisa melhorar ainda mais. Se estamos alegres, o nosso relacionamento íntimo com o Senhor precisa melhorar. Qualquer emoção vai gerar um relacionamento melhor e maior ainda com o Senhor, quando nós o amamos com toda a nossa alma. Para os cansados e sobrecarregados, Deus tem alívio e descanso. Para os que estão ansiosos, e graças a Deus, porque na Igreja Batista Memorial de Jardim Catarina não há ansiosos, mas para os ansiosos Ele tem a medida certa da necessidade de cada dia, porque Ele cuida de cada detalhe do seu viver. Para os tristes e abatidos, Ele dispensa consolo e conforto em todo o tempo. Gosto de uma canção composta pelo salmista, quando ele diz assim: por que você está deprimida, minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus e logo o louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus. As Escrituras me revelam que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não há emoção que aparentemente aos nossos olhos seja ruim, que não seja traduzida em uma bênção, se a nossa alma não estiver toda na mão do Senhor. Eu duvido, se nós o amarmos com toda a nossa alma, ainda que as nossas emoções estejam em frangalhos aos nossos olhos, elas se transformarão em benefício para a nossa vida, se nós amamos a Deus com toda a nossa alma. Por quê? Porque nós não precisamos nos preocupar. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle e Ele vai fazer o que é melhor. Quando amamos a Deus com toda a nossa alma, submetemos nossas emoções a Ele. E mesmo quando as coisas não vão bem, quando experimentamos momentos de dor, tristeza, luto, enfermidade, sofrimento, sabemos que Ele mesmo já está operando para que tudo isso se torne em benefício para as nossas vidas. Porque sabemos que Deus trabalha e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para cumprir o seu propósito de vida. Irmãos, é sério o negócio. Amar a Deus acima de todas as coisas é sério, porque às vezes nós amamos mais as nossas emoções do que o Senhor. Gostamos de ficar triste por quê? Porque gente vem visitar. Gostamos de enfermidade porque as pessoas vêm trazer coisas para nós. As nossas emoções nos colocam numa zona de conforto, quando na verdade as nossas emoções deveriam nos tirar da zona de conforto. Hoje o Senhor nos chama para amá-lo com toda a nossa alma e não amar a nossa alma. Nossas emoções no controle do Senhor. Em terceiro lugar, para amar a Deus acima de todas as coisas, é preciso amá-lo com todo o entendimento. O entendimento representa a consciência, a inteligência, a razão. Amar a Deus com todo o entendimento significa conhecer a Deus, saber a sua vontade através da sua palavra e conscientemente decidir andar pelo que agrada o coração do Pai. Portanto, a fé não deve nos tornar ignorantes, mas deve conduzir a nossa razão à obediência a Cristo.
Amar a Deus com todo o nosso entendimento é obedecer a sua vontade acima de qualquer outra vontade. Por quê, pastor? Porque nós entendemos que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa vontade, que o desejo do Senhor é melhor e maior do que o nosso desejo, que os propósitos do Senhor são maiores e bem maiores do que os nossos propósitos. E segundo o que nos diz a Bíblia, os planos que o Senhor tem para nós são muito maiores do que os planos que nós mesmos tentamos estabelecer. Então precisamos amar ao Senhor com todo o nosso entendimento. Nós raciocinamos. Não há aqui no nosso meio nenhum animal irracional. Todos nós pensamos. E todos nós podemos tomar decisões. E toda decisão que nós tomamos tem uma consequência. Se tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus, nós vamos experimentar uma vontade boa, agradável e perfeita. Mas se decidimos amar as nossas vontades, se decidimos agradar a nossa própria vontade, o fim disso com certeza não é bom. Porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Foi Ele quem nos criou. É Ele quem tem a planta da nossa vida nas suas mãos. O engenheiro, quando faz uma planta de uma casa e dá algum defeito, ele sabe exatamente onde está o defeito, porque ele tem a planta, ele vai lá, percorre a planta, o defeito está aqui, vamos consertar. Assim Deus faz conosco, tem a planta na nossa vida, tem um defeito, vem o Espírito Santo, é aqui, precisa consertar. Esse camarada precisa ainda amar ao Senhor com todo o entendimento. Ele não entendeu ainda que a vontade do Senhor é melhor. Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele disse isso. Ele disse: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai dizer: isto é o culto que? Racional de vocês. Isso é o culto que vocês trabalharam na mente de vocês. E vocês entenderam que precisam se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a oferta em cima do altar, a chama do Senhor queimando e a oferta sendo consumida. A oferta é você. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amar a Deus com todo entendimento é conhecer e obedecer a sua vontade. E aí eu pergunto, será que você tem amado a Deus com todo o seu entendimento? Será que você chegou à conclusão de que aquilo que você determinou para a sua vida é insignificante perto daquilo que o Senhor já determinou para você? Você tem amado mais a sua vontade ou a vontade de Deus? Quem é que tem tomado o primeiro lugar na sua mente? O que é que você tem colocado na sua mente? Quando você liga o seu computador e acessa a internet, o que é que você tem colocado na sua mente? O tipo de livro que você lê, o que é que você tem colocado na sua mente? Todas essas coisas precisam estar no controle do Senhor. A sua mente precisa estar no controle total do Senhor. Que é amar o Senhor acima de todas as coisas, a vontade dEle precisa ser aquela que você vai realizar na sua vida, e não a sua própria vontade. Em último lugar, para amar a Deus acima de todas as coisas, é preciso amá-lo com todas as forças. Amar a Deus com todo o coração, amar a Deus com toda a alma, amar a Deus com todo o entendimento e amar a Deus com todas as forças. A força que temos vem do nosso vigor aliado ao nosso esforço. Para amarmos a Deus com todas as nossas forças, será necessário, antes de tudo, que haja uma entrega completa, uma doação da nossa vida para Ele, uma rendição completa. O mais interessante, irmãos, que Deus não quer da nossa parte sacrifício.
Ele apenas deseja ser amado com todas as nossas forças. Com todas as nossas forças. Aqueles que amam a Deus com todas as suas forças, não se desanimam mesmo quando precisam pagar um alto preço para servi-lo e expressar sua fidelidade a Ele. Amar a Deus com todas as forças não leva ninguém ao cansaço, mas leva filhos e filhas do Rei à plena satisfação. Irmãos, quem serve ao Senhor e reclama de cansaço, na verdade serviu a si próprio. Deus nos deu força para servir a Ele. Nós precisamos amar a Deus com as nossas forças. Tem gente que espera ficar numa cama de hospital para servir ao Senhor. Irmãos, Deus te deu vida, saúde, força. Pastor, não posso. Não posso. Crentes cansados, exaustos, exauridos, porque serviram-se a si próprios a vida toda. Chegaram ao final da batalha mortos de cansado, numa depressão espiritual profunda, porque nunca serviram ao Senhor com todas as suas forças. Na verdade, serviram a si mesmos. Quiseram ser reconhecidos, quiseram receber tapinha nas costas, quiseram ter os seus nomes escritos nas lideranças dos ministérios, quiseram títulos, fizeram e aconteceram e estão cansados, porque nunca amaram a Deus com todas as forças, mas amaram a si mesmos com um pouco de força que tinham, e ainda assim chegaram ao final da vida. E quando digo ao final da vida, há muitos aqui que pela cronologia humana são novos, mas já estão no fim da vida espiritual, cansados e desgastados, porque têm amado a si mesmos. As nossas forças são para o Senhor. Mais interessante que no nosso emprego a gente rala a beça, né? A gente vai com tudo. Queremos impressionar o patrão. Às vezes passamos madrugadas com a nossa perna dentro de um balde de água fria para estudar por uma prova, passar num concurso público. Não medimos sacrifícios, não tem cansaço, não tem nada. Nos esgotamos até... Essas coisas são boas e são válidas. Mas quando se tratam de coisas do Senhor, quando se trata de um trabalho que a igreja faz para o seu crescimento espiritual e para alcançar vidas, a igreja não pode contar com você, sabe por quê? Porque você não pode dar um pouquinho da sua força. Você já está exaurido, já está acabado. A igreja nunca pode contar com você. O Senhor nunca pode contar com você, porque você o ama com um pouquinho das suas forças. O Senhor quer que você o ame com todas as suas forças. Porque quem ama o Senhor com todas as forças espera pelo Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E há uma tradução que diz que essas pessoas abrem as suas asas como águias e voam alto. Elas correm e não se cansam. Elas caminham e não se fatigam. É gente que ama o Senhor com todas as forças, dia após dia. Maior exemplo, ou um dos maiores exemplos que eu encontro na Bíblia, é o exemplo de Caleb. Somente um homem que amou a Deus com todas as suas forças pôde dizer:
o que Caleb disse. Agora vejam só. O Eterno me manteve vivo como havia prometido. Já se passaram 45 anos desde que ele me disse aquelas palavras através de Moisés, no tempo em que Israel peregrinava no deserto. Hoje estou com 85 anos de idade. Estou tão forte quanto na época em que Moisés me enviou para espionar a terra. Caleb não ofereceu o resto das suas forças ao Senhor. Com 85 anos ele foi capaz de dizer: estou tão forte quanto há 45 anos atrás, porque foi um homem que amou o Senhor com todas as suas forças. Você está cansado de quê? Talvez você esteja cansado de vir à igreja. Talvez você esteja cansado de você mesmo. Porque nem você amou a você e nem amou a Deus, nem amou a ninguém. Caleb deu o melhor e amou a Deus com todas as suas forças. E você, meu querido, vai esperar morrer para servir ao Senhor? Se você acha que o Senhor merece o resto da sua vida, o restinho da sua vida, fique para você mesmo. Porque o Senhor o criou, o fez à sua imagem e semelhança, dotou você de talentos e dons maravilhosos, encheu a sua vida de saúde, deu força a você, renovou a sua vida, e você em troca tem dado a Ele o resto. Deus não recebe resto. Ele quer ser amado com todas as forças. Deus me deu essa frase em uma dessas madrugadas. As promessas do Senhor são sementes que nunca morrem no coração daqueles que o amam acima de todas as coisas. Sabe por que você não espera mais nada do Senhor? Porque você nunca o amou com todas as suas forças. Não tem mais o que esperar. Somente aqueles que esperam pelo Senhor têm promessa do Senhor. E as promessas do Senhor são como sementes que nunca morrem no coração daqueles que o amam acima de todas as coisas. Deus não deseja ser amado com aquilo que sobrou da sua vida. Ele quer ser amado com toda a vida que você possui. A maior prova de amor que oferecemos ao Senhor é a entrega da nossa vida toda para Ele. Irmãos, hoje Deus está requerendo a nossa vida de volta. A nossa vida que já saiu das mãos dele há muito tempo e nós nem percebemos. Hoje o Senhor está falando assim: volta para mim, me dá a sua vida de novo. Eu queria ver aquele assim. Cadê você, cara? Cadê você? Sumiu, se perdeu no tempo. Porque talvez você tenha amado a nossa igreja, talvez você tenha amado as nossas celebrações, talvez você tenha amado as nossas músicas, talvez você tenha amado pessoas que frequentam a nossa igreja, mas nunca tenha amado ao Senhor sobre todas as coisas. O restante disso é cansaço e enfado.
Porque a única coisa que vale a pena na nossa vida é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Nós queremos cumprir o segundo, queremos cumprir todos os outros. Todos os outros serão cumpridos se você cumprir o primeiro. Não dá para pular etapa. É preciso amar a Deus acima de todas as coisas e ponto final. E para amar a Deus acima de todas as coisas é preciso amá-lo com todo o coração. A vida precisa ser dele. É preciso amá-lo com toda a nossa alma. As nossas emoções precisam ser dele. É preciso amar ao Senhor com todo o nosso entendimento. A nossa mente precisa ser do Senhor. É preciso amar ao Senhor com todas as nossas forças. O nosso vigor precisa ser do Senhor. Algumas coisas têm me incomodado, irmãos. Essa igreja pode ter muitas coisas que você não gosta. Mas uma coisa ela tem. É palavra do Senhor. É confronto do Senhor. Mas nós entramos aqui domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, e nada muda na nossa vida. Sabe por quê? Porque ainda não tomamos uma decisão de amar a Deus acima de todas as coisas. E quando eu falo desse incômodo, eu falo da minha vida. O quanto as coisas estão em primeiro lugar. O quanto o meu histórico de emoções está em primeiro lugar. O quanto as minhas amizades estão em primeiro lugar. O final disso tudo é frustração. Quando coloco Deus em primeiro lugar, é Ele quem trabalha nas minhas coisas, é Ele quem trabalha nas minhas emoções, é Ele quem trabalha nos meus relacionamentos, e não há frustração, porque nós o amamos acima de todas as coisas. Baixe a sua cabeça. Eu vou dar um minutinho aí para você pensar a respeito de si mesmo. O que é que você tem feito com a vida que Deus deu a você para viver? Você veio aqui nessa noite por quê? Não tinha nada para fazer? Ou você veio aqui crendo que Deus poderia falar com você? Nós vamos cantar essa canção. E enquanto cantamos essa canção, se você quiser, deixe o seu lugar. Vem aqui, eu quero orar por você. Só se você quiser. Vamos adorar ao Senhor.